Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e acompanhe a cada um de nós nessa ocasião, neste momento, de uma forma neste devocional, onde queremos nos entregar a Deus, pedir que Deus venha sobre nós, nos abençoar fisicamente, corporalmente e de uma forma muito em especial espiritualmente. Hoje, dia 26 de março de 2020, uma quinta-feira. Nos preparando para um novo final de semana, diferente, como os de costume. Não teremos os nossos cultos no final de semana. Casa de Deus, casa de oração, estará assim fechada, devido a decreto a nível governamental, devido também ao pedido de nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que estejamos fechados por causa do coronavírus. Que possamos ter prudência, sabedoria, estarmos agindo da melhor forma possível para podermos evitar esse problema diante de nós, em torno de nós, como também que possamos nos fortalecer na palavra de Deus, aonde quer que nós estejamos, para que fortalecidos possamos enfrentar toda e qualquer situação. Queridos estimados irmãos, trago um momento de meditação para nós, que nos fala sobre quando estamos sem saída, Jesus nos conhece. O ser humano vive crises de medo. Alguns têm medo de bichos, outros de insetos, de bandidos, assassinos e até da polícia. Tem pessoas que têm medo de médico e dentista, medo de entrar em elevador, avião, trem ou navio, são frequentes. Existem aqueles que têm medo do escuro, de cemitério, de pesadelos ou fantasmas. A imaginação cria fantasias que nos deixam apavorados. Medo de estar sozinho, medo de pensar na morte, medo de pensar em sentir medo. Por que existe o medo? Que sentimento é este que nos invade e nos causa tanto desconforto? Medo é pavor, receio, insegurança, temor e terror que levam ao desespero. Você precisa vencer o medo. Precisa lutar contra esse sentimento que invade a vida de milhares de pessoas. Mas não adianta. Ao presenciar uma situação inesperada ou perigosa, você está amedrontado. Procura fugir, esconder-se? Talvez. Enfrentar o medo de frente? Nunca. O grande rei e pastor de ovelhas Davi diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Antes de voltar-se para a ovelha em perigo, voltou-se para o pastor que protegia o rebanho. Antes de olhar para o lobo que atacava o rebanho, olhou para o cajado que protegia o seu povo. O segredo para vencer o medo é permanecer com seus olhos voltados na direção de Cristo. O bom pastor Jesus está ao seu lado. Ele segura sua mão durante o medo. Ele envia os seus anjos para te encorajar diante das dificuldades. Talvez você possa questionar como Jesus suportou o terror da crucificação. Ele foi primeiro ao Pai com os seus temores. No jardim do Getsêmani buscou a sua ajuda. Sendo Deus, ele tinha todo o poder em suas mãos, mas sendo homem, ele suportou o medo, a humilhação, a dor, a vergonha e a morte. Medo, sim, muito medo os discípulos sentiram em alto mar, quando as ondas estavam agitando o barco de um lado para o outro. O vento soprava com intensidade. Em breve o barco estaria indo a pique e eles morreriam afogados. Alguém se aproxima do barco. Ele está andando sobre o mar. Ele acalma o vento. Ele tira o medo. Este mesmo grupo de discípulos foge por causa do medo. No jardim do Getsêmani, o medo fez com que todos abandonassem o Mestre. Durante o julgamento de Jesus, o medo fez com que Pedro negasse por 3 vezes que era amigo e seguidor de Cristo.
O jovem Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo. Davi enfrentou o gigante Golias. Sansão lutou contra um leão. Cenas onde o medo está presente. Ele não pede licença para entrar, mas nesses 4 exemplos existe algo diferente. Existe um Deus que está ao lado do seu povo. Deus fechou a boca dos leões e eles não fizeram nenhum mal a Daniel. Deus enviou um anjo à fornalha de fogo e os 3 amigos não sofreram nenhum dano. Jesus lutou ao lado de Davi e ele venceu o gigante Golias. Deus concedeu forças a Sansão e ele matou o leão. Se você tem certeza que Deus está ao seu lado e protege você, então você vive o amor de Deus em seu dia a dia sem medo. Nada e ninguém podem lhe assombrar. Mesmo que surjam perigos, problemas ou ansiedades, você não será atingido. Não tente lutar contra o tamanho das montanhas. Fale com aquele que pode movê-las. Não tente correr sozinho, mas busque a companhia daquele que corre ao seu lado. Não tente vencer o medo sozinho. Peça ajuda daquele que já venceu o medo por você. Nunca se esqueça que existe alguém que sempre está ao seu lado. Procure conversar com ele. Não tenha medo. Exponha suas ansiedades. Ele conhece os seus pensamentos e sonda o seu coração. Olhe para Deus. A imagem de Deus reflete na grandeza de sua criação. A imagem de Deus está estampada na cruz do Calvário. A imagem de Deus é refletida no sorriso inocente de uma criança e no abraço carinhoso de um amigo. A imagem de Deus, como eu desejo conhecê-la. Deus conhece você, sabe de todos os seus medos, quer se relacionar com você. Ele se apresenta como um pai que ama e protege o seu filho, como um amigo verdadeiro, como aquele que traz sustento material e que conhece todos os seus caminhos. Deus conhece você. Mensagem escrita por Wilson Preschob Valder. Queridos estimados irmãos, nós queremos ouvir a canção intitulada Acalma o Coração, cantada por Anderson Freire. Acalma, Deus, o nosso coração. Diante de nossas ansiedades, diante dos problemas de nossa vida, diante deste vírus que se alastra no Brasil e nos deixa perplexos e incomodados. Acalma o nosso coração. Eu quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, respirar
soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Ó Deus, acalme o nosso coração. Querido e estimado irmão, que Deus abençoe a cada um de nós, nos guarde nesta noite, nos dê um descanso favorável e que possamos amanhã assim acordarmos com muita esperança de dias melhores, a fim de vivermos a vida que Deus nos concedeu. Vida é um presente de Deus, então que possamos viver a vida da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta noite, que Deus acalme o nosso coração e que nós possamos sempre batalhar em vida, em comunhão com o nosso semelhante, conforme Deus espera, vivendo o amor para com Ele e vivendo o amor para com o nosso semelhante. Uma boa noite, que Deus vos guarde, um bom descanso na paz de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, deixe que vos fala, pastor Aldair Ros.